Olá, viajantes gastronômicos, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Bizi do seu canal Tia Bizi por aí e além. A nossa viagem hoje é a França. Eu vou preparar uma receita que foi uma sugestão dos meus sobrinhos Vitor e Tamires, que é uma quiche Lorraine. Mas será que a quiche Lorraine realmente tem origem na França? Não, não tem. A questão é que no século XVI, onde foi encontrado algumas anotações a respeito dessa torta, a região de Lorena, que fica no noroeste da França, pertencia na época à Alemanha, que se chamava Littringen. E então, quando os franceses venceram essa batalha e recuperaram essa região, eles ficaram, claro, com tudo que tinha sido criado ali, inclusive essa torta que é tão famosa, que é conhecida no mundo todo, que é a quiche Lorraine. Então, na época se chamava Kuchen, que significa torta em alemão. Os franceses, recuperando a região, rebatizaram como quiche Lorraine, que era a sua região. Hoje, então, nós vamos preparar a tradicional quiche Lorraine. E existem também duas variações dessa quiche, que além dos ingredientes originais que já leva, se você acrescentar queijo, ela vai se chamar Vosgien, que fica da região de Vosgos, ou se você acrescentar cebola, vai se chamar Alsacienne, que é da região de Alsácia. Tudo ali na região de Lorena. Agora nós vamos à nossa receita, acompanhe tudo direitinho que vem muita dica por aí. Bora! Bem, pessoal, eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito da massa que nós vamos utilizar para nossa quiche. Existe basicamente três tipos de massa para tortas. Existe a pâte brisée, pâte sablé e pâte sucrée. O que muda nessas três massas base é a quantidade de açúcar que cada uma leva. Hoje nós vamos utilizar a pâte brisée, que é a mais neutra de todas, que você pode usar tanto para uma torta doce ou uma torta salgada. É a massa tradicional da quiche, vamos dizer assim, e no Brasil ela é conhecida como massa podre. Se você seguir esses ingredientes certinho, é uma massa que você pode ter para sua vida inteira para várias preparações, por ser suave e crocante. Agora nós vamos preparar aqui a nossa receita e eu vou dando as diquinhas ao longo da preparação. Essa massa, ela leva basicamente a farinha de trigo, manteiga gelada, um pouco de açúcar, um pouco de sal e um ovo inteiro. E aí a gente vai fazendo a preparação. Primeiro a gente vai adicionar a farinha de trigo. E aí nós vamos colocar a manteiga cortada em cubinhos gelada, que é mais fácil pra gente misturar. Essa massa, a gente não pode manipular ela muito, porque a gente não quer uma massa elástica, a gente quer uma massa quebradiça. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dissolvendo assim, ó, com as mãos, a manteiga na farinha de trigo, para ir agregando, tá? Com todo o carinho que vocês tiverem e toda a paciência. É assim que funciona a boa comida, muita paciência. Bom, pessoal, eu já tenho aqui a massa, ela fica parecendo uma areinha molhada, tá vendo? Vou tentar chegar aqui pertinho pra vocês verem, tá? Já tá misturadinho, então, a manteiga e a farinha de trigo. Agora nós vamos colocar aqui o sal, aqui, e o açúcar. Misturamos mais um pouquinho para incorporar e já vamos colocar o nosso ovo. O que vocês vão fazer? Abrimos um buraquinho assim aqui no meio e colocamos um ovo inteiro. E vamos misturando levemente, com a mão mesmo, assim, com a pontinha dos dedos, a gente vai fazendo essa mistura. Bem, pessoal, incorporamos aqui já todos os ingredientes e eu vou tentar mostrar pra vocês a texturinha que ela fica. Vou tentar mostrar aqui de pertinho. Ó, ela não gruda mais na mão, tá? E aí a gente vai fazer o que agora? A gente vai formar uma bolinha e vamos colocar em um papel filme e vamos levar para a geladeira por pelo menos 30 minutos. Se você quiser fazer de um dia para o outro, melhor ainda. Mas ela precisa de um repouso, justamente para a farinha ficar hidratada e ela dar um melhor resultado na hora que a gente for abrir essa massa. Envolva aqui então num plástico filme. E geladeira por 30 minutos.
Bem, pessoal, a nossa massa já descansou, ela descansou aproximadamente uns 40 minutos, tá? Eu gosto de abrir a massa sempre entre dois plásticos. Pode ser um plástico filme ou aqueles saquinhos de supermercado, tanto faz, tá bom? Ó, ela já fica um pouco mais durinha, tá? E menos pegajosa. Aí eu coloco aqui o plástico. E nós vamos abrir a massa. Bem, pessoal, abri a massa. Não deixa ela muito fininha, deixa ela aproximadamente uns 2 milímetros. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar aqui o plástico. E como essa massa é uma massa bem pegajosinha, quanto mais gelada ela fica, melhor, tá? Eu vou colocar um pouquinho de farinha de trigo aqui, só pra não grudar no rolo, porque nós vamos transferir já pra forma, tá? Então, um pouquinho aqui de farinha, assim, só pra não grudar no rolo. Porque nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui a massa. E vamos enrolar assim no rolo, delicadamente, sem apertar muito. Só pra gente transferir pra forma, tá? Deixa ela aqui, tira isso. E aí nós vamos desenrolar em cima da forma. Então, ó, eu pus a farinha justamente pra ela não grudar aqui, tá? E ela grudou, mas não tem problema, ó. Coloco assim e vou soltando aos poucos. E daí você vai colocando aqui assim na sua forma. Deixa uma borda, não precisa ser muito alta, porque a quiche, ela tende a ser baixinha mesmo. Eu tô fazendo dessa forma porque é a que eu tenho. Se você não tiver uma forma de aro removível, você pode fazer numa forma fixa e depois cortar na própria forma, tá? Ou faz um refratário bonito e serve já diretamente no refratário. Eu vou organizar aqui minha massa e já mostro pra vocês como fica. Pessoal, uma dica, eu vou chegar aqui pertinho pra tentar mostrar pra vocês. Eu coloquei já aqui a massa, quando vocês vão colocar, pra ela aderir bem a lateralzinha aqui, você vai apertando assim com o dedo, não com a ponta, pra não afundar muito, pra ela pegar bem a quininha aqui da forma, tá? Vê que a minha massa, ela tá bem rústica, a maneira que eu coloquei. Se a sua forma for menor e sobrar massa pra fora, é só você passar a faquinha e tirar o excesso, tá bom? A minha eu vou deixar assim rústica e vamos ver o resultado final. Bom, essa massa, pra gente continuar trabalhando com recheio, ela precisa ser pré-assada, tá? Qual que é a dica? Eu vou colocar aqui um papel manteiga, que pode ser também um papel alumínio, em cima da massa crua. E nós vamos colocar aqui um peso, que eu vou colocar o quê? Feijão. Esse feijão, depois ele não pode ser reaproveitado. Então, o que acontece? Já deixa uma quantidade de feijão, ou grão de bico, algum grãozinho assim, pra você só usar pra fazer as suas tortas. Assim você não precisa ficar gastando sempre que você for fazer. Então, eu já deixo guardadinho no vidro, esse é o feijão da torta, tá bom? Vou jogar aqui. Que na verdade é só para dar um peso, tá? E vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 15 minutos. A gente fica observando essa lateralzinha da borda da torta, se já tá douradinha. Se você vê que tá douradinha, você pode tirar. Não deixa passar muito, porque depois ela vai voltar no forno com o recheio, tá bom? Vou levar ao forno e a gente já continua aqui com o nosso recheio. Bem, pessoal, nossa massa tá assando, a gente vai começar a dar início à preparação do recheio. Eu dei uma olhadinha agora na massa, a bordinha já tá quase douradinha, só que dentro dela, né, o meinho dela ainda tá um pouquinho molinho, eu vou deixar mais uns minutinhos. Gente, é o seguinte, a base clássica do recheio de uma quiche, de qualquer sabor que vocês fizerem, é sempre o creme de leite fresco e os ovos, tá? A quiche Lorraine, que é o que nós estamos preparando hoje, leva bacon. E como vocês sabem que eu não sou muito básica, eu vou colocar um pouquinho de queijo emmental também, tá? Então, qualquer sabor que vocês forem fazer, a mistura é creme de leite, ovos e mais o sabor que você quiser colocar. A quantidade, geralmente a gente calcula 75 ml de creme de leite para um ovo.
Então, no caso aqui hoje, eu tô usando 5 ovos, 375 ml de creme de leite, tá bom? Procura, na hora que você fizer essa mistura, procura não colocar mais do que 50% do sabor. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o bacon, eu tenho 170 gramas de bacon. Procura não colocar mais do que 50%, porque senão perde a característica da quiche, que é realmente o creme de leite e os ovos, tá bom? Essas são algumas dicas. Agora eu vou olhar se minha massa já tá douradinha e a gente vai fazer a preparação, porque tem um pulo do gato aqui que vocês vão ver como vai ficar deliciosa a torta de vocês. A quiche não é torta. Bom, pessoal, já tirei aqui a nossa torta, eu vou mostrar pra vocês a bordinha dela. Só que antes eu vou tirar esse feijãozinho daqui. Vou deixar pra cá. E vou mostrar pra vocês como que ela fica. Ó, a minha ainda tá branquinha porque ela vai terminar de cozinhar com o recheio. Então, ó, a bordinha dela tá meio douradinha. Só que aqui no meio ela tá sequinha, só que ela ainda tá macia, tá? Nós vamos terminar de chegar no forno. Eu vou voltar ela no forno agora, sem o feijãozinho, porque agora ela já não sobe mais. Eu vou voltar mais uns 5 minutinhos só pra ela terminar de dar uma chegadinha no dourado. Bom, pessoal, já vou tirar aqui a nossa massa. Ó, ela chega a cozinhar um pouquinho, mas ela não doura muito, tá bom? Vou deixar aqui reservadinha. E agora é que vai vir a dica pra vocês, que é o seguinte. Nós vamos começar a misturar os ingredientes do creme, tá bom? Então, eu tenho aqui 5 ovos. E vou dar uma batidinha nesses ovos. E daí que vem o pulo do gato. Pra eu não gastar um ovo pra fazer o que eu vou fazer agora, eu aproveito um pouquinho desse daqui. O que que eu vou fazer? Eu só bati aqui os ovos. Eu vou chegar aqui pertinho da minha forma e eu vou pincelar um pouquinho desse ovo no fundo da minha torta. Tá? Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, eu vou dar uma pinceladinha desse ovo aqui. Pra quê? Pra impermeabilizar e o recheio não absorver muito na massa e a massa ficar bem crocantinha, tá bom? Ó, então a gente passa aqui só no fundo da massa, vou mostrar pra vocês. Ó, tá? Eu passei bem no fundinho dela pra impermeabilizar, então, essa massa. E vou continuar preparando aqui o recheio. Bom, tem os ovos aqui batidinho e vou misturar o creme de leite. Agora eu já tempero com um pouquinho de sal. Cuidado porque o bacon já é salgado, então não exagerem. Aqui eu vou colocar um pouquinho de noz moscada. A noz moscada é a gosto, tá, gente? E um pouquinho, claro, de pimenta do reino. Aqui eu já tenho a misturinha clássica, e daí você agrega o ingrediente que você quiser. No nosso caso, o bacon, tá? Que já tá aqui tostadinho do jeito que eu gosto. Mistura aqui. E como eu não sou boba nem nada, eu vou colocar um pouquinho de queijo emmental ralado. Aqui eu vou mudar de instrumento já. E vou misturar bem. Bom, pessoal, nosso recheio já tá aqui misturadinho, tá? Vou reservar aqui e nós vamos já pegar a nossa massa, tá bem? Tá aqui a massa pré-assada, eu vou colocar o recheio agora aqui em cima dessa massa, até que chegue quase na borda, tá? Peraí que a gente já vai chegar aí pertinho. Distribui bem o bacon, né, pra todo mundo comer. E eu vou colocar um pouquinho de queijo emmental também por cima pra dar uma gratinadinha, tá? Já coloco agora aqui crua mesmo. Bom, queijinho ralado aqui.
Eu vou levar ao forno agora por aproximadamente 40 minutos, tá? Até que cozinhe o recheio. Eu vou controlar o tempo direitinho e conto pra vocês. E venho mostrar a nossa torta e provar, que vocês sabem que é a minha parte preferida. Vamos ao forno pra ver. Bem, pessoal, a nossa quiche ficou no forno por 40 minutos. Eu vou tirar agora pra mostrar pra vocês como ela cresceu e já tá bem douradinha, tá? Ó, aqui eu tenho a nossa quiche. Bom, tá bem douradinha, bem fofinha. Eu vou deixar a quiche repousar por aproximadamente 15 minutinhos em cima de uma grelha. Ou então, no meu caso aqui, eu coloquei a grelha da churrasqueirinha elétrica. O importante é a parte de baixo da forma não ficar em contato com a mesa, tá? Porque senão a massa vai acabar embatumando. Então você deixa ela repousar aqui por aproximadamente 15 minutos pra gente conseguir desenformar ela bem bonita. Mas é importante que ela dê uma esfriadinha, uma repousada na verdade, antes da gente desenformar, tá bom? Vou esperar os 15 minutinhos e nós vamos provar a nossa quiche Lorraine. Bem, pessoal, a nossa quiche já descansou os 15 minutos. Eu vou mostrar pra vocês que ela abaixa um pouquinho o recheio, tá? Ela fica no nível da casquinha, tá? Ó, da borda da nossa torta. Eu vou colocar ela aqui, que eu vou servir um pedaço. Como sugestão para servir, eu coloco sempre um verdinho, né? Que vocês sabem que eu adoro. E eu vou cortar um pedacinho agora para vocês verem como vai ficar por dentro. Ó, pessoal. E claro, o nosso pratinho já pronto, tá? Ó, o bacon, ela fica nessa texturinha. Vou comer. Bem, pessoal, fica aqui a sugestão de uma quiche Lorraine, que o nome é muito chique, mas vocês viram o simples que é preparar essa receita. Deixa aquele like que eu tenho certeza que você adorou essa receita. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, porque sempre que tiver essas delícias você vai ser o primeiro a ser avisado. E continue comigo nessa viagem que vem muito mais coisa boa por aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e tchau! Mua!